pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma videoaula. Essa é de microbiologia e vamos falar sobre o crescimento microbiano. Mais uma vez eu peço para que vocês façam anotações durante a aula para que todo o conteúdo seja aproveitado e também que tirem selfie assistindo a aula e mandem para mim, certo? Como comprovação de frequência de vocês. Então vamos começar a aula. Então, para começar a aula, vamos relembrar o que a gente estudou até aqui. A gente estudou sobre os reinos. O reino fungi, cadê o mouse? Opa, cadê o mouse? Tá aqui. Deixa eu usar a caneta, né? Descobri essa nova ferramenta. Então, a gente tem o reino... Estudamos o reino fungi, que é o reino dos fungos. Estudamos o reino protista, que é o dos protozoários e algas, só que o nosso foco realmente é os protozoários. Estudamos o reino monera, que são o reino das bactérias, das árqueas e tudo mais. E estudamos sobre os vírus, virusóides, viroides e tudo mais. Sabendo de todos esses reinos, a gente vai descobrir como é que acontece o crescimento microbiano, que isso influencia na nossa vida, o que é que isso traz de benefícios, malefícios e tudo mais. Então, antes de falar, né, devemos saber o que é o crescimento microbiano. Crescimento microbiano é normalmente associado ao crescimento de uma população de células de um dado micro-organismo, ou seja, com o aumento do número de células da população. Vale ressaltar que o crescimento microbiano está falando do número de células que vão se multiplicar, se reproduzir, que vão crescer, não o crescimento de uma célula, não o tamanho dessa célula. Por exemplo, eu tenho uma célula X e ela vai ficar maior. Não, ela vai se multiplicar, ela vai vai ter mais números dessa célula X. Então, como mostra aqui nessa imagem, uma única célula microbiana, depois de um tempo, vai se multiplicando em outras células e isso vai crescimento. Isso vai acontecer e isso quer dizer que cresce o número de células e não o tamanho dessa célula. Lembre-se disso. E quais são as vantagens, os objetivos de ter esse crescimento microbiano? Porque você acompanhando o crescimento microbiano de uma bactéria, você sabe em quanto tempo ela vai se reproduzir, né? Então, isso vai ter tanto o viés de você, assim, observar um patógeno, por exemplo, em quanto tempo ele se reproduz, quanto tempo ele desenvolve, se você fizer uma cultura, por exemplo. E a mesma coisa na indústria. A fermentação é um tipo de crescimento microbiano. E você pode acompanhar o tipo o tempo, as condições, a maneira, os fatores, né, que fazem com que esse crescimento aconteça. Então, o crescimento microbiano é um estudo muito relevante e importante. Então, existem fatores de crescimento microbiano. Esses fatores podem ser físicos, como está aqui em cima. Cadê meu mouse? Aqui achei. Pode ser físicos ou químicos. Primeiro a gente vai ver os fatores físicos, que é a temperatura, a pressão osmótica e o pH. Então, se cair uma prova no concurso, quais são os fatores de crescimento microbiano físico, você vai listar esses três, que são os principais. O químico, já tem um spoiler ali, que é o nitrogênio, enxofre e fósforo. No químico, nós temos o carbono e o oxigênio, né, como fatores de crescimento. Temos elementos traços, o elemento traço, né. Temos temos fatores de crescimento orgânico e temos o nitrogênio, enxofre e fósforo como um dos fatores de crescimento também. Então, vamos ver o quanto cada um deles influencia nesse crescimento microbiano. Vamos começar pela temperatura, que é um fator físico.
Então, a temperatura é classificada em grupos de micro-organismos que são divididos em classes térmicas. O que isso quer dizer? Vamos lá. Você está vendo esse gráfico aí com várias curvaturas, você vê que nessa posição aqui nós temos a velocidade de crescimento desse micro-organismo, o quanto ele vai se desenvolver. E embaixo nós temos, aqui embaixo, opa, cadê meu mouse, hein? Eu sempre perco o mouse. Nós temos a temperatura. Então, no eixo Y, né, nós temos a velocidade de crescimento, no eixo X nós temos a temperatura. Então, esses nomes que vocês estão vendo aqui, essas terminações, psicrófilos, psicrotróficos, quase cansar, mesófilos, termófilos e hipertermófilos, essas nomenclaturas são classes de micro-organismos que estão divididos de acordo com sua temperatura, certo? Vamos começar pelos psicrófilos. Os é muito difícil falar essa palavra. Os psicrófilos, eles podem se reproduzir numa temperatura de menos 10, que é o menos 10 a 20 graus Celsius, ou seja, uma temperatura muito baixa. E até baixíssima. Então, de menos 10 a 20, esses micro-organismos podem se reproduzir. Tem até algumas imagens na Antártica, onde foi feito cultura em lâminas e expostas ao frio da Antártica e alguns micro-organismos ainda estavam vivos. E eles são micro-organismos psicrófilos, certo? Aí nós temos isso, é importante saber, quando a gente vai fazer, quando a gente estuda tecnologia dos alimentos, por exemplo, a gente estuda mecanismos de conservação dos alimentos, branqueamento, congelamento, supercongelação, tudo mais. E a gente observa as temperaturas que os alimentos são expostos para não danificar suas estruturas organolépticas, mas matar, vamos dizer assim, né, os micro-organismos para que esse alimento seja mais conservado. E alguns micro-organismos se adaptam muito bem ao frio e ao calor, e você pode tacar ele lá no frio da sua geladeira, muito frio, e o micro-organismo ainda estará vivo. Então tem que observar qual tipo de micro-organismo costuma se desenvolver em cada tipo de alimento. Então, a indústria, né? A indústria alimentícia, ela tem esse controle. Então, a gente tem os psicrófilos. E o próximo que a gente tem é os psicotróficos. Para mim, a língua que é presa, esses nomes é complexo. Então, eles podem atingir de zero, é chamado de temperatura intermediária, sabe? Esses psicotróficos, porque eles não vão a menos de zero, mas também não vão acima de 30. Então, eles ficam nesse meio termo. Aí, aqui a gente tem os mesófilos. Os mesófilos são um dos mais importantes. Por quê? Porque a maioria dos micro-organismos são desse grupo. Que esse grupo, ele está próximo à nossa temperatura corporal. Então, a nossa temperatura corporal é o ideal para a maioria dos micro-organismos, porque a maioria é mesófilos. Então, não esqueça. Os micro-organismos, eles normalmente são de que classe térmica? Eles são dos mesófilos, porque eles se adaptam à temperatura do nosso corpo, eles não vão para uma temperatura nem tão baixa e nem tão alta. Se você ver aqui no gráfico, é de 10 graus Celsius, que é uma temperatura baixa, né? Pra gente, principalmente aqui, nós nordestinos, é muito baixa, mas não é um frio extremo. A 50 graus Celsius, que é uma temperatura alta, que a gente ferve, cozinha muitos alimentos e objetos, né? Faz uma esterilização, que não é bem uma esterilização, que a gente vai falar mais na frente, próximas aulas, para que mate os micro-organismos. Então, se for os mesófilos, pode ser que você realmente consiga eliminar esses micro-organismos do seu objeto. Aí, nós temos os termófilos, que mais uma vez é um
que está acima da nossa temperatura corporal, mas é aquele micro-organismo, né, aquela classe que está nessa transição. Ele é ideal, os termófilos, eles são ideais para fazer compostagem. E nós temos os hipertermófilos, que são aqueles que se reproduzem em alta temperatura. Então, uma temperatura até acima do ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. Então, é uma temperatura muito alta, que ele tem uma imagem até de uma lâmina que foi exposta a alta temperatura e alguns micro-organismos estavam vivos. Era para eu ter colocado no slide, esqueci. Mas os hipertermófilos são aqueles que a gente até falou um pouco quando a gente falou do reino Monera, né? Das árqueas e de algumas que são extremófilas, hipertermófilas e etc. Então, a temperatura influencia muito essa imagem aí. Resumo um pouco que a gente discutiu agora, né? A maioria dos micro-organismos são mesófilos, que vivem em uma temperatura ok, que é a nossa temperatura corporal. Abaixo disso, alguns eles podem não morrer, mas eles ficam inativos, né? Dormindo, desacordados. E a maioria acima de uma temperatura alta, acima dessa temperatura, eles morrem. Isso pode acontecer com os mesófilos, certo? Isso se aplica mais aos mesófilos, mas podem acontecer com outros. Pode ser com os psicotrópicos, com os termófilos, depende muito do micro-organismo que você está trabalhando. O próximo, né, fatores de crescimento microbiano, o próximo é a pressão osmótica. Alguns micro-organismos, eles têm umas necessidades específicas para seu ótimo crescimento. Por exemplo, pode ser o NaCl, o sal. Eles podem se reproduzir, crescer bem, se eles estiverem em contato ao NaCl, a um soluto, né? Ou o açúcar. Isso faz com que alguns morram ou alguns consigam se reproduzir. Então, é comum a gente ter como um fator de conservação de alimentos, salgar ou fazer compotas de doce para que esse micro-organismo fique inativo. Mas também, em alguns casos, ele consegue se reproduzir, certo? Então, a gente tem duas células, a célula em solução isotônica. Nessas condições, a concentração do soluto na célula equivale à concentração do soluto do cloreto de sódio. Ou seja, a osmose entre o citoplasma dessa célula aqui, né? Essa célula aqui, e o meio em que ela se encontra faz com que a mesma quantidade de água que entra nessa bactéria, vamos dizer que isso aqui seja uma bactéria, é a mesma que sai. Então, não vai aumentar a quantidade de líquido desta célula, nem diminuir. Não vai nem aumentar nem diminuir. Então, a mesma quantidade resumindo, né, a mesma quantidade de água que entra nessa bactéria, se isso aqui for uma bactéria, e ela é bem parecida com a bactéria, né, uma estrutura bacteriana, é a mesma quantidade que sai. Já em uma solução hipertônica, se a concentração dos solutos, como o NaCl, for maior em meio for maior no meio circundante do que no interior da célula, o meio é hipertônico. A água tende a deixar a célula. O crescimento da célula é inibido. Então, vamos lá. Isso acontece, né, se uma célula está em meio hipotônico, isso acontece se a concentração do soluto está extremamente alta. Essa célula vai perder líquido para o meio que ela está, para o meio que ela vive, e diminui a concentração de água. Então, se essa célula ela precisa de água para se reproduzir, por exemplo, se você aumentar o grau de soluto, essa célula pode morrer, né? Isso é o caso quando acontece, como eu já falei anteriormente, os métodos de conservação, né? Você salgar ou adocicar, fazer compotas, fazer uma carninha de sal, né? Esses métodos de conservação, se a célula ela for
sensível a isso, ela vai perder essa água e vai inibir o crescimento dela, ela não vai se reproduzir. E aí, então agora a gente vai falar do pH, que é o último fator do crescimento microbiano. Então aqui nós temos uma escala de pH, sabendo que 7 é a neutralidade, né? Abaixo de 7, ácido. Acima de 7, básico, caráter ácido. Abaixo de 7, caráter básico, acima de 7. A maioria das bactérias, elas vivem entre... a maioria das bactérias, elas crescem entre um pH de 6,5 a 7,5. O pH é um ótimo indicativo para o crescimento de qualquer organismo. O pH é uma medida apenas para o pH em meio extracelular. O pH intracelular deve ser sempre próximo à neutralidade, a fim de evitar que a destruição das macromoléculas celulares aconteça, certo? Então, assim, o que é que acontece? Esse pH é medido mais para o fator extracelular. O fator de pH intracelular é sempre mantido próximo à neutralidade. Então, existem os organismos acidófilos, que têm uma acidez crescente, e existem os alcalifílicos, que têm a alcalinidade crescente. Então, aí a escala, né? Esses aqui são alguns alimentos que estão, fatores básicos, ou alguns ambientes de alimentos que estão em caráter ácido ou caráter básico, né? Aqui nós temos uma escala com algumas bactérias que elas, onde elas têm um pH aproximado para o crescimento delas sendo ótimo. Mais uma vez, isso é o pH em meio extracelular, certo? Fora da célula. Intracelular, o pH da célula deve permanecer próximo à neutralidade. A gente está falando de extra, fora da célula. Então, nós temos bactérias que são neutrófilos, que vivem em pH ótimo de 7, né, que é a neutralidade. Acima de 5,5 e abaixo de 8, ou seja, para ela ficar numa fase ótima, ela tem que estar com pH 7. E o exemplo que nós temos é um exemplo que a gente tem, é a Escherichia coli, né? Temos a bactéria Acidophilus, que tem um pH abaixo de 5,5, então elas podem viver de 5, 3 e 1. Isso daqui são exemplos no nosso micro-organismo, certo? Essas bactérias conseguem viver dentro do nosso micro-organismo nessas condições de pH. E as alcalinofílicas, elas têm o pH maior do que 8, né? O pH de crescimento delas ideal é maior do que 8. Então, 8, 9, 10, nós temos até a Bacillus firmus, ela consegue viver, né, em um pH extracelular de até 9, certo? Lembrando sempre, tem alguma dúvida, não entendeu direito, pode me procurar que a gente esclarece qualquer dúvida, certo? E agora a gente vai falar dos fatores químicos. Nós temos o carbono, né, que ele é um fator de crescimento químico, que é, vamos dizer assim, que o fator de crescimento físico é mais onde a bactéria se encontra, qual é o meio que ela vive. O fator químico é mais como a célula vai se comportar nesse crescimento microbiano. Então, físico é em que meio? O meio é o que vai mais influenciar no físico. No químico é mais como a célula em si, né? Os seus componentes celulares que a gente estudou da estrutura de cada organismo, como isso vai influenciar. Então, o carbono, ele influencia, né, no fator químico, o esqueleto estrutural da matéria viva. Então, é onde o carbono, né, vai influenciar não só dos micro-organismos, mas em todos nós. O carbono influencia no esqueleto estrutural da matéria. O nitrogênio, o enxofre e fósforo, né, o N, o S e o P, participam da síntese de materiais biológicos celulares. Fiquei rouca falando demais. Eles participam da síntese de fatores
Eles participam da síntese de materiais biológicos celulares, certo? Aí a gente tem o elemento trago, que é usado em quantidade pequena, então é uma pequena quantidade mesmo, e na maioria das vezes ele serve para promover a função de algumas enzimas. Isso quando a gente faz uma cultura de bactéria, a gente usa elemento trago, certo? E também tem o fator de crescimento orgânico, que é necessário para o funcionamento de enzimas celulares, ou seja, a... então, e nós temos mais um dos fatores que a gente falou lá no começo, né, que é o oxigênio. O oxigênio, dentro dos fatores químicos, ele é um dos principais é um dos principais fatores que nós temos que levar em consideração, certo? Então, o oxigênio, eles podem ser aeróbicos obrigatórios, ou seja, somente há o crescimento microbiano quando eles têm meio microbiano. Isso aqui são culturas, certo? Então, você vai observando como cada micro-organismo se comporta, né? Então, aqui, ó, aeróbicos obrigatórios, aqueles que só aqueles que precisam de oxigênio para se reproduzir. Aqui, se vocês quiserem tirar print dessa tabela, é bem importante, porque dá para vocês verem a explicação de cada um desses fatores. Ó. Explicações para o crescimento, para os padrões de crescimento. Crescimento somente em altas concentrações difundidas, e elas são aeróbicas, ou seja, deixa eu pegar minha canetinha aqui, elas precisam do oxigênio, né? Aqui tem até a explicação, né, para cada uma delas. Então é bom vocês tirarem print. Por exemplo, vamos falar da outra, e aí eu já falei dessa, vamos falar da outra. Então a gente tem os anaeróbicos facultativos, né, que o crescimento aeróbico e anaeróbico, crescimento maior na presença de oxigênio. Os anaeróbicos facultativos são aquelas que, tendo ou não o oxigênio, tanto faz. Mas no caso dessas daqui, né, que ela está falando dessa tabela, a crescimento maior desse micro-organismo seria com a presença de oxigênio, mesmo ela sendo anaeróbico facultativo. E aqui vai explicando, né? Crescimento melhor, onde mais oxigênio está presente, mas ocorre em todo o tubo. A presença das enzimas catalase e superóxido dismutase permite que as formas tóxicas do oxigênio sejam neutralizadas. Então, nesse caso, pode utilizar o oxigênio. Aqui são as anaeróbicas obrigatórias, ou seja, não pode ter oxigênio. Crescimento somente onde não há oxigênio, então a ausência dessas enzimas aqui, nesse caso existe a ausência dessas enzimas aqui, ó, que neutralizam as formas tóxicas do oxigênio, então não tolera o oxigênio. As anaeróbicas aerotolerantes, esse daqui acontece o crescimento somente sem a presença de oxigênio, mas mesmo assim ela continua na presença de oxigênio se produzindo. Ou seja, que no anaeróbico facultativo, tendo ou não o oxigênio, beleza, tanto faz. A única diferença que vai fazer é que com a presença de oxigênio vai se reproduzir mais, o micro-organismo vai se reproduzir mais com a presença de oxigênio. Aqui realmente não tem diferença, tendo ou não, tanto faz. E as microaerofilos, que o crescimento somente aeróbico, oxigênio requerido em baixa concentração. Esse daqui, o crescimento acontece onde há uma baixa concentração de oxigênio difundido, ou seja, na própria cultura existe oxigênio ainda, mas ele está difundido, espalhado, certo? Então é bom tirar um print dessa tela aí e ver, né, a explicação em detalhes de cada uma, como é que cada uma funciona a partir dos efeitos do oxigênio.
A gente vai falar agora do método de replicação celular. A gente vai falar da E. coli, que é um tipo de bactéria. A gente já viu isso quando estudou o reino Monera, já estudou esse tipo de replicação celular, né? Que é por meio de uma reprodução. Quando a gente estudou o reino Monera, a gente viu a fissão binária, que é um método de reprodução assexuada das bactérias. E aqui a gente vai estudar mais, vamos reforçar, relembrar e ainda trazer novas informações. Então, como é que a bactéria consegue se reproduzir quando ela está em um bom crescimento microbiano? Então, quando uma bactéria ou um micro-organismo está em uma condição favorável para seu desenvolvimento, ou seja, já tem todas as suas enzimas para degradar o substrato. Então, tudo isso, né, todas as suas condições de membrana, de nutrientes e tudo mais, quando acontece isso, ela vai fazer o crescimento da população dela. Então, ela vai começar a se reproduzir. Então, vamos lá para as novas informações. Primeiro, não é uma informação nova, mas a gente já sabe disso, que existe a replicação do DNA, ou seja, um DNA, um cromossomo ele vai se dividir em dois, né? Ele vai se replicar, se reproduzir, ser clonado e vai existir 2 DNAs, né? Depois, ele vai passar em um processo de elongação. Esse processo de elongação é onde ele vai crescer. Lembrando que aqui na replicação do DNA aqui também vai acontecer a replicação do plasmídio, tá? Não é só do cromossomo não, do plasmídio também. Aqui na elongação, ela vai começar a crescer, né? Aqui na elongação vai começar a crescer, ou seja, começa a crescer a partir da polimerização de novas paredes da membrana plasmática, do peptoglicano, que a gente já estudou a parede plasmática, o peptoglicano, tudo isso quando a gente estudou bactérias, certo? Então aí ela vai começar a crescer, né? A célula vai começar a crescer na elongação e vai expandir. Ou seja, começa a crescer a partir da polimerização de novas paredes da membrana plasmática. Então, ela vai começar a crescer e ela já vai começar, se você prestar atenção aqui, a formar os septos, certo? Ela já vai começar a formar os septos. Então, há estudos, eu estava dando uma olhada, né? Para preparar essa aula, então há estudos que dizem que quando já começa a formar esse septo é quando a bactéria, é quando o antibiótico pode agir na bactéria, porque aí, como ainda está formando, a célula está se reproduzindo, se replicando, fazendo essa divisão binária, mas ela ainda não fez totalmente, ela ainda não se dividiu, ela ainda não se separou, ela está formando o septo para formar 2 paredes celulares compostas de peptoglicano diferente. Então é nessa hora que o antibiótico age, é nessa hora que o antibiótico age para que a bactéria morra, certo? Antes de ela conseguir fazer a sua reprodução completa, ou seja, no seu organismo se reproduzir totalmente. Então, quando tá, né, esse septo ele tá sendo formado e até quando ele está quase sendo finalizado para elas se dividirem, essa é chamada de etapa crítica, porque o DNA fica parado na célula, ele fica lá paradinho, o cromossomo, e elas começam a se alongar para conseguir se separar, né? Então, essas 2 etapas aqui, quando está começando a formar o septo, ou seja, a célula está crescendo, para começar para se preparar para se separar, ela vai formar o septo, e esse septo, até fazer essa divisão celular, né? Até elas realmente se separarem, é chamado de estado crítico,
porque aí o antibiótico pode agir, ou qualquer outro fator físico ou fator químico, né, que vai inibir, não ajudar o crescimento microbiano, mas inibir esse crescimento microbiano, certo? E aí, por último, a separação, né? Uma molécula só de uma célula só de uma bactéria, elas se reproduzem e viram duas, fissão binária. Aí nós temos cultura batelada. Eu coloquei cultura batelada aí para vocês entenderem que cultura batelada é um sistema fechado que sofre alterações contínuas, atividades metabólicas dos micro-organismos, alterações drásticas na composição química e física dos meios de cultura. Ou seja, uma cultura batelada pode ser aquela cultura que a gente costuma ver, né, nos livros ou nos laboratórios, que é feito na placa de Petri. A cultura batelada são culturas, né, que têm condições, onde está em condições que os meios delas são finitos, ou seja, os nutrientes e todos os compostos que estão ali vão acabar. Então, aquela bactéria que você fez uma cultura dela, uma hora ela vai morrer porque vai acabar os nutrientes, os compostos tóxicos não vão ser retirados, ou seja, essa bactéria vai estar ali nesse sistema fechado e você vai escolher fazer ou não alterações contínuas. E essa bactéria vai ter que se adaptar às condições que você impôs a ela, e isso vai começar seus estudos, né? Aí vai ser de acordo com o objetivo que você quer, né, da sua cultura. Quando você tem uma cultura contínua, como a gente já falou anteriormente sobre fermentação, essas culturas bateladas que têm essas alterações contínuas são de sistemas mais tecnológicos, onde constantemente tem a entrada de novos nutrientes e a retirada de compostos sólidos. Na indústria, como eu já falei, o exemplo mais claro é na produção de álcool, onde se adiciona constantemente o melado da cana, que aí é a nutrição do micro-organismo, né? E retira o álcool, que aí é o composto tóxico que está lá no meio do micro-organismo. O tempo de geração é o tempo que, por exemplo, acontece isso daqui, ó. Essa reprodução, que o meu mouse é o tempo que acontece isso aqui, ó. Oh, meu Deus, a coordenação motora péssima. Mas vocês entenderam, isso aqui tudo, o tempo que acontece isso tudo é chamado de tempo de geração. Da E. coli, que é essa bactéria que a gente tá vendo aqui, demora 20 minutos para ela se reproduzir, né? Então, o tempo de geração é importante para a gente entender os fatores nutricionais, os fatores genéticos e a temperatura. Então, o tempo de geração, o que influencia o tempo de geração são os fatores nutricionais, fatores genéticos e temperatura. Então, tudo isso vai influenciar o tempo de geração. Para que o tempo de geração é importante? Para a gente saber, por exemplo, você tem uma doença que você está tomando um antibiótico, certo? Para curar, você tem uma bactéria. Por exemplo, você tem uma bactéria no seu corpo que você, sei lá, pegou no alface. Você não lavou a alface direito. Pegou um tipo de bactéria na alface que ela está se reproduzindo no seu estômago. Então, os cientistas anteriormente estudou o tempo de geração dessa bactéria e fez um antibiótico específico para você tomar, para você se tratar e para inibir que essa bactéria possa se reproduzir e fazer um estrago muito pior em você. Então, esse tempo de geração é importante para isso. Por exemplo, se você tem uma bactéria que ela demora 7 dias para fazer, no caso da E. coli, 20 minutos, mas tem bactéria que demora 7 dias, 20 dias, um mês para se reproduzir. Então, isso é o fator que a gente já estudou antes, né? Quando a gente estudou, mais uma vez, bactérias, que até eu
citei o exemplo, você tá lá com os problemas de estômago. O médico recomenda você tomar durante 7 dias antibiótico, mas você quer, sei lá, beber uma cerveja e para de tomar esse antibiótico. Isso faz com que a bactéria, ao invés de inibir a bactéria, você vai fazer com que essa bactéria tenha um tipo de mutação, porque ela vai se adaptar ao ambiente onde ela estava quase morrendo. Ela estava lá quase morrendo. Você inibiu, ela vai ressurgir das cinzas como uma fênix. Então, o tempo de geração de qualquer micro-organismo, a gente está falando muito de bactéria aqui, mas de qualquer micro-organismo é extremamente importante. Como a das leveduras, né? Existem muitos e muitos estudos sobre como fazer uma levedura que ela seja mais rápida no seu processo de reprodução para que as bebidas fiquem prontas mais rapidamente e tudo mais. Então, assim, não é só para os patógenos, é para todos os setores. É importante você entender o tempo de geração. Existe um cálculo de crescimento exponencial desse tempo de geração, onde N é o número total das células que vai ser reproduzido, né? O NO é o número inicial dessas células, ou seja, se você tem uma célula, esse NO vai ser 1. Esse 2 aqui, a maioria das bactérias já começa com fissão binária. E o N é o número de gerações, quantidade de vezes que as células se duplicam, certo? Duplicaram, né? Então, sei lá, se elas se duplicaram 10 vezes, você bota aí, aqui no N, que essas células que você estava estudando se duplicou 10 vezes, se duplicaram 10 vezes. Aí depois você pode calcular o tempo de geração, que o tempo de geração é G, né? O tempo total de crescimento é T, e portanto N é igual a T sobre G. Normalmente a gente não tem esse tempo de geração, né? A gente descobre depois, a partir desse cálculo, certo? Então aí, apesar de ser um cálculo exponencial, a gente usa o log na base 10 para fazer o cálculo. Eu trouxe esse cálculo mais para vocês terem noção que existe esse cálculo, certo? Para que a gente tenha uma exatidão da quantidade de micro-organismos que cresceram aí nessa sua cultura. Esse tempo de geração aqui depende muito do micro-organismo. As células precisam se adequar às condições do meio para que ela comece a multiplicar. Aí o tempo que ela fica na fase de multiplicação é o tempo da fase de crescimento, certo? Aí, a partir desse crescimento exponencial, você pode calcular o tempo de geração de uma célula. Isso ajuda no combate das doenças, essa célula demora quanto tempo para poder se multiplicar, portanto, quanto tempo é necessário o uso de antibiótico, por exemplo, como eu já falei antes. E na indústria, para o crescimento do álcool, por exemplo. Esse cálculo é importante vocês saberem que existe, só que não vamos usar, certo? Eu não vou usar com vocês, porque a gente não vai fazer cultura. A gente não vai fazer cultura de bactérias, mas se a gente fosse fazer, aí sim a gente ia fazer uns exemplos desse cálculo. Se caso, né, daqui para o final dessa disciplina, as coisas se normalizem, o autoclave funcione, a gente pode fazer esse cálculo de crescimento exponencial e a gente volta para ele. E agora a curva de crescimento de cultura microbiana embatelada. Isso sim é importante a gente fazendo cultura ou não, isso sim é importante saber. Essa curva o eixo X é o log da concentração de células e o eixo Y é o tempo. Então, essa curva aqui a gente começa na fase lag, né? Primeira fase é um crescimento lento, porque a bactéria, o micro-organismo, ele está se adaptando à situação que ele está, né? Então, essa fase lag, normalmente, nem há divisão binária aí. Ela está começando realmente a fazer a sua adaptação para começar a se reproduzir. A fase de reprodução dela, em si, é na fase exponencial,
onde essa bactéria vai com toda a sua força e gás se reproduzir. Então, veja que é a fase exponencial. Esse gráfico já está dando uma levantada, né? A fase estacionária, onde o gráfico fica estável, é onde o número das células novas, né, que aconteceu nessa reprodução, equivale às que estão morrendo. Então, a quantidade que está nascendo é a quantidade que está morrendo. E a fase de decaimento é a fase onde a bactéria está morrendo mesmo, onde a maioria, quase todas, estão morrendo, estão dando adeus a esse mundo. É importante você saber esse gráfico. É mais importante do que nesse momento, né? Porque entender o cálculo é mais importante entender o gráfico. Então é isso, pessoal. Alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar comigo. E obrigada por participar da aula.